O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros do Brasil em 13,75% ao ano, dentro do que era projetado pelo mercado financeiro. O resultado da reunião do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, também veio conforme esperado. Os juros do país agora estão na faixa entre 3% e 3,25%, o maior nível desde janeiro de 2008. No Brasil, nós tivemos ali a manutenção da taxa de juros em 13,75%, muito puxado ali pelos os últimos números de inflação que vieram mostrando uma deflação e também, mesmo assim, uma economia ainda forte acelerando através do segmento de serviços. Sinal que demonstra que o aumento de juros já fez o seu efeito esperado e que não faz sentido, nesse momento, aumentar mais ainda os juros aqui no Brasil. Na contramão do Brasil, em cenários bem opostos, a inflação nos Estados Unidos ainda continua forte, principalmente o emprego, que a economia ainda está em pleno emprego praticamente, pressionando também a inflação aqui nos Estados Unidos. Mais do que efetivamente ao aumento da taxa de juros, foi a sinalização no discurso posterior de Jerome Powell, o presidente do Fed, demonstrando que ele vai continuar o processo de aumento de taxa de juros enquanto a inflação não voltar ao centro da meta, que é 2%. Além disso, ele ainda destacou que aí vai acompanhar bastante o nível de emprego para ver o quanto que isso ainda vai afetar para conseguir medir até onde ele vai puxar essa taxa de juros no mercado americano. Com essa decisão, até mesmo com essa fala um pouco mais dura, os mercados acabaram ali tendo principalmente os emergentes, uma desvalorização forte das moedas e o índice do dólar, o DXY, batendo seu recorde ontem à tarde. Depois, no fim da tarde, até teve uma abrandada, mas ainda num patamar bem elevado. Isso acaba afetando no Brasil, não só o Brasil, mas todos os países acabam sofrendo com isso, que você acaba gerando uma estimativa do menor crescimento do país, que é o maior consumidor do mundo. E isso encadeia desde China, que vai acabar exportando menos para os Estados Unidos e consequentemente até importando menos commodities do Brasil, que acaba sendo o carro-chefe hoje aí, no mercado brasileiro. Então, a tendência aí do mercado mundial é dar uma desaceleração um pouco mais forte. Um ponto bom, positivo, é que o Brasil deu uma descolada dos outros emergentes, tem sido a moeda que tem conseguindo se manter mais forte com esse cenário e até por mesmo ter uma economia ali no último PIB vindo com uma projeção de PIB para cima, muito claro que puxado pelo segmento de serviços e também com uma taxa de inflação, não tendo inflação na realidade, tendo uma deflação. Então a tendência aí do Brasil é conseguir ainda manter acima dos outros países emergentes. E vamos ampliar este assunto com o nosso comentarista Miguel Daúde, porque apesar do ciclo de alta dos juros aqui no Brasil ter sido pausado, pelo menos por enquanto, o aumento lá nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, afeta diretamente a nossa economia. Boa tarde para você, Daúde, seja muito bem-vindo como sempre. Você acredita que esse cenário pode desestimular o investimento no setor produtivo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos. Estava aqui olhando, né, esse cenário, a valorização muito forte do dólar, em decorrência dessa possibilidade de alta de juros nos Estados Unidos. Hoje, a economia mundial, e nós insistentemente estamos e constantemente abordando esse aspecto. Não é por ser chato, não, viu, Júlia? É porque eu acho que esse ponto é muito importante para quem produz. São variáveis que têm uma influência muito grande na formação de preço do produtor rural. Hoje, o momento em que a gente vive é um momento muito delicado e essa situação acaba levando, né, a algumas dificuldades no Brasil. Quando nós observamos estudos mostrando que o nosso setor produtivo, o setor que faz a industrialização de produtos, isso tanto na indústria quanto
no setor de serviços, agropecuária é um setor que não ganha espaço, com exceção, evidente, da agropecuária. Você tem processos de industrialização crescendo. Então, isso é muito importante, né, para um país, porque quando você industrializa um produto, você pega o minério de ferro, você usa tecnologia, você usa mão de obra, você junta tudo, produz alguma coisa que está ali agregado à mão de obra. Então, a distribuição de renda ela é mais igual, ela atinge praticamente toda a cadeia, e a geração de riqueza por esse serviço que você faz, ela está incorporada também na arrecadação de impostos, na distribuição de renda. Então, é muito importante que nós tenhamos um processo de industrialização de todos os nossos produtos para que se faça a inserção no mercado, né, no custo, né, mais barato, você distribui melhor. Então, isso é um cenário que a gente tem pela frente. Aí a gente olha a questão da taxa de juros no Brasil, né? Maior taxa de juros real do mundo, quase 9%. Como é que nós vamos competir na produção, investir em produtividade, investir na industrialização, quando é mais fácil você deixar o dinheiro no banco? É isso, Júlia, que me deixa chateado, que me deixa magoado, porque é uma situação em que não há um compromisso, né? Hoje, os nossos parlamentares, o pouco que sobra do nosso dinheiro, eles sequestram esse dinheiro para fazer emendas que o atendam na sua região em troca de voto. Então, é isso que precisa mudar no Brasil. É a consciência de que o Brasil é um país pujante, um país forte, e não pode ficar na mão de mediocridade e colocando a nossa economia em situação difícil. Desculpa, Júlia. O espaço é todo seu, Daúde. Muito obrigada mais uma vez pela sua análise, viu? Ótima tarde para você. Até mais, Daúde. Até mais. Obrigado. Obrigada.